e como agir com a ascensão dessa perversidade em termos sociais, né? Sobre isso que está sendo chamado de um retorno do nazismo, do fascismo. Como é que a gente pode proceder diante disso? Esse paralelo que a gente veio fazendo até agora com a perversão que está em ascensão socialmente e a nossa perversão interna, e que a questão é da gente saber lidar com essa tentação de ser chamado para esse lugar, e nesse lugar, perversão tentando vencer perversão não vai dar certo, né? Tudo isso é muito válido, mas é preciso a gente saber que com essa perversão social, né, com esse ponto que ultrapassa a ética e fica, que é o ponto psicopático, né, que é ele pode estar até alimentado por uma ilusão de que eu estou salvando o mundo, e que geralmente é isso, estou acompanhando o meu líder supremo, né, como é o que aconteceu com Hitler, pode ser uma ilusão, mas isso não merece desconto, né, nesse sentido. Isso é perigosíssimo e isso vai destruir a nossa humanidade. Então é preciso dar limite. Essa é a palavra. Limite. E limite é muito bom. Né? Limite reconforta. Veja que uma criança envolta nos braços da mãe, do pai, ela está limitada, ela não pode pular, espernear, mas está ali que ela encontra aconchego. Né? Você veja que o chão, que é o grande ícone de limite, ele nos sustenta o tempo todo. Do chão não passa. Ótimo. Né? Limite esse não passa, daqui não passa. E como quando nos falta o chão a gente cai, se machuca. Né? O limite é super importante. E quem está nesse ponto psicopático, quem está nesse ponto de perversão, ele está precisando de limite. Então, tudo que a gente tratou sobre a nossa própria perversão, e é preciso isso que a gente falou também, que o gozo, né, que é uma ascensão do gozo, que é importante perceber que toda vez que a gente usou essa palavra gozo, a gente não estava falando desse gozo sexual associado ao orgasmo, não tem nada a ver. É o gozo da psicanálise, que é o que entra no lugar do prazer, né? É aquilo que leva a outros nomes, como a gente explicou melhor no primeiro vídeo, né? Então, esse gozo, que é quando eu tô nervoso, com essa merda, essa porra, ou quando eu tô me achando, ou quando às vezes também é quando eu tô sofrendo demais e dando uma de vítima, tudo isso está associado a gozo. Esse gozo precisa de limite. Ele é a ordem, ele é algo da ordem de uma coisa que pode viciar. Então, sim, né? O que resolve o problema do vício? Né? A conscientização que com o vício eu perco prazer, e aquela lógica que a gente se goza muito, perde prazer. A libido ou vai para o gozo ou vai para o prazer. Quando eu gozo muito, eu perco prazer. Então eu vou diminuir o gozo para aumentar o prazer na minha vida. É muito parecido com quem está querendo se livrar de um vício. E é isso. Então, se eu sou capaz de me dar esse limite, porque a gente precisa de limite dado pelos outros constantemente, uma criança precisa muito mais, mas um adulto precisa também. Tá? De vez em quando é bom alguém nos dar um enquadrinho, falar assim, olha, escuta, você não vai falar comigo assim não. Né? Às vezes você está falando de um jeito, e alguém, olha, escuta, você não vai falar assim comigo não. Né? Você está sendo muito estúpido. Tá? Opa, ai, opa. Que eu possa nessa hora receber esse limite. Opa, realmente, peraí. Né? E um adulto dá limite para si mesmo. Ele também. Uma criança dá menos, mas um adulto é capaz de se dar limite. Pensar e falar, não. Ele se dar não. Não é importantíssimo pra gente. O não fortalece o sim. Se conseguir dar não para algumas coisas, só vai fazer com que eu aproveite melhor as coisas para as quais eu dou sim. Se eu não der não, fica tudo não, sim, sim, não. A gente precisa de não. Então, ou a gente se dá, ou alguém nos dá externamente. Depende da situação. Então, a gente também precisa dar limite para essa questão da perversão de cada um. Né? Então, se você vê a ascensão, você começou a tirar um sarro demais, você mesmo se dá limite para ficar dentro da ética, para ter o prazer da amizade, de poder ter amizade com aquela pessoa, né? Perdão. E também